Quinta-feira, 24 de julho, hoje é o dia da lua nova, mas antes tem muita coisa. Já adianto para vocês que hoje é um dia de lua, sol, mercúrio, tudo gira em torno desses três aqui. Bom, nós iniciamos o dia com a lua transitando no signo de Câncer, mas fora de curso, a lua só ingressa em Leão às 12h28. Para a astrologia letiva, é legal lembrar aqui no vídeo que esse vídeo ele tem um entendimento do clima geral e também um sentido eletivo, que é um outro ramo da astrologia. Para inícios, com a lua fora de curso, não é bom, porque o que você inicia tende a ficar parado aí no ar, não vai nem para frente nem para trás, fica meio perdido, né? Quando todo período de lua fora de curso, independente do signo. Agora, no clima, como a lua durante a manhã ainda está em Câncer, ela tem um perfil mais pausado, né? O Câncer é um signo da água, tem um perfil mais analítico, então ele fica mais parado, o que é uma configuração bem contrária ao aspecto que acontece agora de manhã entre o Sol e Saturno, é um trígono. Na verdade, o Sol ele está vibrante, né? Está no próprio signo que ele tem domínio e domicílio, ele fica muito forte. E está num trígono a Saturno, que garante muita autoridade. Mas o Saturno tá fraco, tá na queda, tá no movimento retrógrado. E eu penso que esse aspecto de Sol, trígono, Saturno, bom, primeiro a gente já sabe que ele vai acontecer no momento que a Lua tá fora de curso. Então, até as 12h28 ele não é bom para inícios. Só que como o Sol não se movimenta tão rápido como a Lua, ele vai carregar ainda a influência desse trígono ao longo do dia. Ele se movimenta quase 1 grau por dia, então ele vai demorar um pouquinho ainda para se afastar bastante aí de Saturno, né? E o que vai acontecer é que essa tônica do trígono vai ficar presente ainda, né? Trígono do Sol, Saturno, logo depois que a Lua estiver ingressando em Leão também, porque a Lua ingressa em Leão e ela também chega a um trígono a Saturno, 15h38. Saturno em Áries. Olha, esse perfil Sol, Lua, Saturno, ele é um perfil de autoridade, de austeridade. Ele tem um perfil cumpridor de regras. Ele não é exatamente assim super popular, mesmo que o Sol esteja se beneficiando muito do aspecto por estar no domicílio e por estar num trígono com Saturno em Áries, né? Áries é o ponto de exaltação do Sol. Só que, assim, o Saturno, ele não tem um perfil de prosperidade, de ânimo, leveza, não tem, né? Ele é um planeta super lento, ele tá lento porque ele virou a direção para o movimento retrógrado. E eu penso que esse trígono, num contexto assim de clima geral, clima do mundo, ele tem esse perfil mantenedor, austero, ele dá controle sobre uma determinada situação. Se você, nas suas atividades, tiver que se posicionar como liderança, se for de seu papel, né? Se for chefe, gerente, diretor, supervisor, cumprir, assim, usar as regras, as normas que te dão autoridade para cumprir com o que você for cumprir. Não é tanto da sua opinião, mas o que você tem de poder real aí no seu cargo, na sua posição, né? O que a sua posição, o seu cargo te dá de autoridade. Isso pode te ajudar a solucionar grandes coisas, por exemplo, né? E o que vai acontecer depois é que nós vamos ter uma fase nova, Lua conjunção com o Sol no signo de Leão, e trazendo a influência desse trígono a Saturno. Então, o Saturno ele tem um poder grande nessa próxima lunação, que está iniciando agora, às 16h11, né? Para os próximos 15 dias até a fase cheia. Quando a gente abre a carta para Brasília, né, capital do nosso país, para esse momento, essa conjunção de Sol com Lua ocorre na 8ª casa, que é uma casa que diz respeito à economia internacional, economia de outros países, né, e tal. Então, eu penso que diante dos assuntos que a gente tem nesse momento, é essa questão tarifária, né, que fica em pauta, né. Olha, o ascendente para o Brasil vai ter ali a regência de Saturno. Saturno tá fraco, né? Mas ele tá num trígono com o Sol e num trígono com a Lua que parece que cumpre com o que tem que ser cumprido. Então, diante desses procedimentos de negócios internacionais, comércio exterior e tal, se houverem regras, né, que devam ser cumpridas, né, porque eles têm todas as normativas, né, do comércio internacional. Então, se houverem regras, né, que precisem ser, que devem ser cumpridas, né, são regras exigentes, por exemplo, a tendência é que elas sejam cumpridas. E se não houver regra, eu não acho que venha um acordo muito flexível, pensando nessas coisas de tarifação do Brasil. O que mais pode acontecer é um retardo de prazo, né, porque o Saturno fica retrógrado, mas não tem um quadro assim de flexibilização. É uma conjunção em signo fixo, signo de Leão, não tem nenhuma configuração assim que aumente muito, né, esse jogo de flexibilidade para chegar ao meio termo. E me parece muito que vai para esse campo de se cumprir com o que tiver que ser cumprido, assim, sabe?
cumprir com a sentença, né? Mais ou menos assim, tá? E outro ponto também é que, assim, nessa configuração Sol, Lua, Saturno, essa coisa do controle, da austeridade, né, fica bastante presente, né? Então, meio um toma lá da cá, assim. Agora, a casa 8, como ela envolve a economia internacional, não diz respeito só a esse jogo aqui, né, que é o que nós estamos vivendo. Mas no ambiente internacional já tem muitas coisas rolando em torno, né? Porque as aplicações aí das tarifas pelo Trump foram direcionadas para vários países. Então ele fechou acordo com uns acordos difíceis, na Indonésia 19%, né? Taxa bem alta, mas a União Europeia falou que vai sancionar os Estados Unidos também. Fechou acordo com o Japão, não fechou com o Canadá, não fechou com a China. Então, assim, esse tema, acordo, tarifação, esse jogo que fica presente nesses próximos 15 dias, né? E muita influência misturada porque são regras que envolvem países diferentes, né? Então, parece que a temática ela vai para um campo muito rígido, né? Esse tema da economia internacional está indo para um campo bem rígido mesmo. Não só o que envolve o Brasil, que é representado aqui por Saturno, né, em Áries retrógrado, mas pela temática internacional também, né? Porque o Sol é o regente da 8, né? Nessa carta aqui da alunação. Então, no sentido internacional, tá um jogo duro ali. Vamos ver aí, porque eu acredito que ainda saia mais coisas aí desse balaio aí, né? Tá bem turbulento. Mas, assim, o que eu recomendo para você, gente, para inícios, o momento da fase 9 é a ocultação máxima da Lua, né? Ela não tá visível no céu. Então, também porque está carregando ainda a influência dos trígonos, os trígonos são aspectos fáceis, mas o Saturno não está assim super forte para ajudar tanto, né? Mas de qualquer forma, como ele está num ponto de exaltação do Sol, assim, para pequenos movimentos na vida, nada que seja assim super grandioso que vai mudar a rota da vida, né? Pode até ser interessante, tá? Mas assim, façam coisas importantes com estratégia, né? Que, assim, com planejamento, estratégia, estudo, que isso vai garantindo mais o acerto das coisas. Mas o clima tá um pouco duro, muito ríspido, né? Eu não recomendaria muito iniciar coisas importantes, né? Se você marcou algo, é ter essa cautela. Por que eu não recomendo? Porque o Saturno não tá forte. Então, esse trígono, ele não é um trígono de muita força, assim, para progredir, né? Com algo muito efetivo, bom, assim, né? Enfim, esse dia, quinta-feira, como eu falei, essa semana toda é uma semana um pouco complexa, assim, né? Os momentos bons todos foram meio atrapalhados, né? Por configurações mais adversas. Mas sigam então no passo. O que eu recomendo é você manter a sua rotina com um assunto importante e não empregar grandes mudanças assim que mudam a rota, o caminho da vida muito drasticamente. Depois que a Lua passa pela conjunção com o Sol, ela começa a se aproximar a uma conjunção com Mercúrio, mas essa conjunção só vai ser amanhã. E, bom, Mercúrio também não tá forte, né? Ele tá retrógrado também, só que amanhã a gente tem que ter mais atenção com esse excesso no sentido de se colocar com opinião, com voz, né? E para os assuntos de Mercúrio, os que envolvam comércio, os temas técnicos, os sinais, porque aí é uma tendência muito ríspida, leonina, e nem o Sol e nem a Lua, desculpa, e nem Mercúrio tem poder ali no signo de Leão. Então fica uma rispidez bem sem controle, assim, né? Uma coisa difícil, tá? Então amanhã o dia também não vai ser muito fácil. Mas amanhã eu volto e a gente conversa mais sobre sexta e sábado, porque sábado também tem mais coisas, tá bom? Então é isso aí, gente. Quinta-feira é isso. Então até amanhã.